Olá, estamos nos aproximando do final de mais um ano e nesse período curto, de menos de 10 dias, a gente tem a oportunidade de acessar um momento, um movimento milenar que é a celebração do Natal. Eu gosto de falar do sede, a novidade que se abre na ideia, no sonho, do espaço-tempo que se recicla e nos dá a oportunidade de fazermos de novo. É assim que a nossa mente caminha. Na ideia do fim de um ciclo e início do outro, o poder deixar para trás as coisas que já não nos servem ou não desejamos, passos adiante aos nossos desejos, conquistas e outros modos de ser. Mas exatamente neste período que antecede a este momento de deixar para trás e recomeçar, a gente tem a oportunidade de pensar, refletir no objeto da vida. Observe que eu não disse objetivo da vida, eu disse objeto. Objeto enquanto bem a ser compreendido, vivido e também compartilhado. Natal é uma data muito especial, principalmente na conotação cristã, por celebrar a natividade, por celebrar o nascimento daquele que fora reconhecido na antiguidade por sábios que fizeram percursos para ir de encontro a este ser que faria a grande divisão das eras e tempos na nossa história existencial, Jesus Cristo. E é interessante que nós estamos até, talvez, enfadados de sabermos, tantas vertentes da história, tantas formas, mas, ao mesmo tempo, nos encanta nos depararmos diante desse celebrar, rememorar do nascimento de Jesus. É fato que muitos se debruçam sobre a ideia de uma criança inocente, inofensiva, praticamente ali, inoperante, no meio dos animais, naquela pobreza, naquele frio, se é que Jesus realmente nasceu no Natal. Essa época ela está bem frio, como aqui. Mas o que é mais importante é que, em todo esse contexto, não deixou de iluminar. Os céus expressavam toda a glória e majestade do Emanuel. A terra celebrava o nascimento do libertador. E ele veio para libertar os cativos. Somente alguém que viveu, que coexiu com toda a miséria, pobreza, imundície, poderia, de fato, fazer a diferença. A verdade, Jesus teve opção, Jesus teve oportunidade ao longo de 30 anos que ele desenvolveu naquele local, de experimentar cada um dos vieses que foram dados para ele e fazer a escolha. Eu vejo este Natal como o tema que eu tenho compartilhado com cada um de vocês, apoiando o ministério, o projeto magnífico The Chosen, os escolhidos, como o ano da escolha. 2023, o ano em que você pode escolher em meio, seja qual for o contexto que você vive, de prosperidade, de riqueza ou de miséria, de perdição, não importa, a tomar uma atitude que venha mudar a sua vida. E só então, quando a ideia da mudança vier ali no dia 31, você sair do vale da decisão e, de fato, impactar a sua vida com uma atitude que venha mudar o direcionamento da sua história. Eu me lembro que o ano passado eu estava muito ansiosa porque já era para eu estar aqui nos Estados Unidos e muitos empecilhos, muitas intempéries. De fato, todo o processo migratório americano é muito dificultoso e é necessário essa dificuldade. Ainda assim, com todas essas praxes de burocracia, as pessoas fraudam esses processos e vivem de forma irregular e triste. É triste. Conquistar o sonho americano para muitos não precisa ser desta forma, mas algumas pessoas estão tão obsoletas, que às vezes deixam até um contexto de vida razoável para viver uma miséria na América. Eu estou tentando dizer isso para vocês porque nós não queremos passar pelos processos.
E eu parei para refletir, conversar com algumas pessoas, e no meio desse trajetinho, Natal e Ano Novo, eu estava num momento de cuidados pessoais, e Deus usou uma pessoa de forma singular. Na verdade, para alguma forma de TI, a vastidão, os milagres, não faz parte da crença. Mas para o meu modo, né, de coabitar com a deidade, eu acredito nos milagres. De fato, a minha vida é um milagre, a minha história é um milagre. Como não acreditar no que eu sou? E essa pessoa virou para mim, por respeito mesmo, eu não vou citá-la aqui, mas provavelmente ela não escutar, ela vai se identificar. Ela disse para mim bem que era necessário eu tomar uma decisão e voltar, porque os 7 anos de cativeiro tinham acabado. E eu, de fato, estava muito magoada com um monte de coisa, com vários processos que eu tinha enfrentado. Período em que eu abri mão, abdiquei do ministério eclesiástico, quem não sabe, eu exerci o ministério, né, da missiologia e do pastoreado ao longo de 18 anos, né? 20 anos, se não contar uma ordenação, uma consagração e filiação às convenções. E foi um processo muito árduo, mas em compensação altamente edificante. Pessoas da minha idade às vezes desacreditam que caibam, né, nessa temporalidade minha tão curta, tanta história, tanto poder, tanta concretização e também decepções, frustrações, perdas. Eu abdiquei do meu ministério 8 anos atrás e fui seguir um outro momento na minha vida, a minha Kira, a minha virada, como diz Heidegger. E eu deixo de ser ativa e passo a viver a teoria das múltiplas possibilidades de conhecer a deidade. Continuo teísta, acredito em Deus, nitidamente vivo Deus, tanto que eu uso o termo coabito com ele. Ele coabita comigo, nós coexistimos nessa relação maravilhosa. Então, os poderes, as revelações, as manifestações espirituais, os fenômenos metafísicos, e eles continuam acontecendo na minha vida de forma ainda maior, porque você sai daquele lugar, né, de unidirecional e passa de forma plural perceber que o mundo ele não é só dentro da caixinha que nós criamos. Ele é para além daqueles vieses que muitas vezes nossas crenças estruturais nos prendeu ali, né? E neste cativeiro a gente acabou centrado ali naquilo que a gente chamava de verdade. Mas a verdade ela é única, absoluta? Se somos sujeitos e temos tantas subjetividades, pluriformas de existirmos e coexistirmos, como que existe um único caminho? Bom, mas nesta minha caminhada, o ano passado, foi colocado para mim que eu voltaria a exercer o ministério. Eu fiquei um pouco meio assim, embolada, como diz o outro. Eu disse, mas eu não quero papo com os homens, eu não quero papo com esses fariseus, com esses falsos. Me tomei um lugar de crítica e percebi o quão amargurada eu ainda estava. Porque, de fato, quando eu abdico do ministério, eu sou altamente apaixonada. Eu sou louca por tudo aquilo que eu faço. Eu vivi, né, essas quase 2 décadas da minha vida só em função do outro, servindo, brigando, correndo risco, abrindo mão de prazeres, abrindo mão de conquistas, abrindo mão de muitas coisas que eu poderia ter conquistado em prol ao outro, principalmente este outro subjugado, esse outro esquecido, este outro marginalizado, este outro violado. E o que vai acontecer comigo nessa chamada Kira é que eu saio do lugar de trabalhar com o vitimizado, com o fragilizado, para entender o lugar do agressor, do abusador, do causador. Eu saio do efeito e passo para a causa. E nessa gama de pesquisa existe uma inversão de compreensão, ou seja, eu quero dizer que não é que eu mudo, eu vejo o outro lado do espelho, eu percebo o avesso da coisa. É nesse sentido. E eu sei que nem tudo é tão simplório, reduzido, pequeno, como a minha opinião e talvez de outros. Tem muito mais coisa envolvida nesse processo do existir. Tem muito mais coisa. E o que mais me surpreende é que eu precisava de algo que me motivasse, que me fizesse ver que valia a pena voltar à mensagem cristã que eu pregava depois de ter passado por esses avessos todos. E aí The Chosen apareceu na minha vida.
Cris, você está falando de muitas coisas. Sim, eu estou falando sempre de muitas coisas porque eu acredito que você é capaz de compreender a vastidão, a imensidão que é, né, esse existir nosso. E volta lá, no final do ano passado, eu disse, eis-me que, Senhor, envia-me a mim pela segunda vez na minha vida, para não dizer terceira, quarta, quinta, sexta, 10ª, 1000ª vez. Mas uma segunda vez muito certa, sabendo que o avesso era necessário agora para compreender uma nova dimensão. Mas eu precisava de algo que tocasse o meu coração para que o viés cristão ainda fizesse parte da minha vida. Como eu disse, mas não fundamentalista cristão, né? O cristã por eu ser mulher. E eu orava, pensava e meditava, refletia muito. Eu falei, eu não quero voltar para aquele lugar. É como se um filósofo contemporâneo tivesse que voltar aos pré-socráticos. Não faz sentido, né? E aí, o meu filho mais novo me apresentou The Chosen. E eu relutei. Ele, não, ouve isso, é muito parecido com o que a senhora conta, com o que a senhora fala. Aí eu vou voltar mais um pouquinho, eu me recordo que no momento que eu estava muito fragilizada, por conta de perseguições, eu não queria aderir à teologia da prosperidade, né? Eu não suporto o mau uso das escrituras em benefício próprio, o controle social, a acepção de pessoas, tudo isso me incomodava demais, mas eu tinha que obedecer às regras do fundamento, afinal de contas eu era uma cumpridora e muito íntegra e fiel daquilo que me mandavam fazer, até o dia que eu falei, não, peraí. Vocês estão mandando fazer, não é bíblico. Entre a Bíblia e vocês, eu escolho a Bíblia. Então, se não dá para ensinar a Bíblia nua e crua, aqui tô fora. E saí fora mesmo. Briguei com todo mundo, não quero saber de ninguém. E, e isso aí acabou acontecendo outras coisas que nas narrativas literárias minhas vão contar, não é o momento. E eu vou passar pelaquela peregrinação, pelo meu deserto, pelo meu vale, pela minha caverna, enfrentando depressões, enfrentando perseguições, enfrentando uma queda horrorosa na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Aquela mulher que viajava países, viria para lá e para cá, era conhecida, famosa, fazia a diferença, curava, tratava, libertava e tudo, vai passar a ser uma Maria Ninguém, que num lugar totalmente desconhecido, vivendo ao lado de um homem violento, vivendo ao lado de um monte de coisa, eu declinei. Então foram meus 7 anos de cativeiro, tal assim como Jacó, para que eu pudesse experimentar algumas consequências de escolhas, claro, né? Não sou vítima de nada disso, mas, em compensação, o aprendizado que eu tive nada mais era do que a pedagogia de Deus me ensinando este lugar. E eu tinha dito o seguinte, que eu queria ainda ver uma produção audiovisual que viesse de fato ao encontro das narrativas bíblicas verídicas, sabe, em loco, do jeito que elas são, porque a Bíblia ela é autoexplicativa, ela não precisa do homem dar com a sua opinião, nada disso, Deus não precisa de ajuda. E eu creio. Cris, você crê que é a palavra de Deus? Sim, eu creio. Eu sei que teve uma série de intervenções, adaptações, fraudes. Claro que sim, gente. Eu sou teóloga. A questão não é essa. A questão para mim é que ainda que tenham feito tudo isso, é um livro suficiente, como tantas outras escrituras também, para transformar vidas numa forma incrível. Porque a pedagogia de Jesus, deste menino aí que cresceu, virou homem, e como homem, ele nos ensinou a vivermos como homens, seres humanos, e fazermos a diferença na Terra. É disso que eu estou falando? Meu pedido foi ouvido, é como se Deus tivesse assim, debruçado na janela, esperando eu falar ele aqui e dizer, eu preciso de algo que fale dos evangelhos nu e cru, para que eu possa me inspirar em voltar. E foi aí que eu assisti o primeiro episódio e falei, não, isso não está acontecendo. Quando eu assisti o terceiro episódio, a Convenção de Nicodemos, eu chorei, eu dava glória a Deus, eu ficava maravilhosa, eu falei, não acredito, eles conseguiram fazer. Quando eu fui conhecendo a história de The Chosen, vendo que foi um estudo longo, de mais de 1000 estudiosos reunidos e confissões diferentes, numa interpretação pura, uma exegese respeitada, e uma apologética coerente da fé cristã, eu falei, uau! Peguei a segunda temporada, a terceira, consegui baixar o app, quem não sabe, a gente tem um aplicativo, The Chosen, e hoje eu faço parte dos quase 2000 escolhidos no Brasil, né, para transmitir toda a programação de The Chosen.
A gente não vai se preocupar em narrar as questões que são óbvias e cotidianas, mas mostrar Jesus tal como ele é. E que o seu nascimento, de fato, é altamente transformador e válido para fazer a diferença na Terra. Então, eu estou muito feliz. O Brasil é imenso, a quantidade de denominações e de igrejas que poderiam usar desses recursos para evangelização. Não dá para nomear aqui, eu estou fora das estatísticas das convenções atualmente, até porque eu estou na América, mas quando eles me perguntaram qual era a igreja, eu disse, a minha igreja hoje sou eu. E eu divido o meu eu com outros eus no meu lar. Somos a Igreja de Cristo. Eu fui presenteada, né, de forma gratuita e convidada a estar divulgando. Por isso que, apesar de até mesmo emissoras de TV como o SBT e outras já estão abrindo espaço para transmissão, não só a Netflix, que tem a primeira temporada, mas a segunda também, se eu não me engano, e no app a segunda, terceira e a quarta, que estamos ansiosos para chegar logo, chega logo a quarta temporada, para que a gente possa não só ser agraciado pela produção, mesmo sendo caseira, tendo alguns recursos fracos, mas nós temos orado e trabalhado muito para que outros recursos, outras pessoas sejam sensibilizadas. A Lia Nelson está aí na participação dos mensageiros, que eu vou estar transmitindo no sábado de Natal. Então, junto com milhares e centenas de pessoas do mundo todo, que também são considerados os escolhidos para este novo momento. O novo momento que nós vivemos não é um avivamento, nós estamos dentro da apostasia. E é no meio dessa apostasia que Deus vai levantar um exército de pessoas, cada uma desenhada estrategicamente para uma missão específica. E The Chosen mostra essa escolha. Mostra também a pedagogia do mestre de forma clara, lúcida e objetiva, para que a gente, enquanto homem também limitado, venha compreender que a deidade de Cristo, ela nada mais é do que um conjunto, uma soma de decisões e escolhas deste homem em prol a si, claro, e ao outro também. Eu vivi para contemplar e não estou ganhando nada, ninguém, nem sou da turminha aí do The Chosen no Brasil, pelo contrário. Eu sou uma escolhida, peregrina, silenciosa, que está fazendo a sua crítica construtiva sobre esta ferramenta incrível e gratuita, para que nós possamos mostrar Jesus tal como ele é. E, finalmente, o sentido do Natal ser feito válido na nossa vida. Não romantismo, sentimentalismo frouxo, xoxo, de um menininho, coitadinho. Para! Como que aquele que é chamado por muitos de filho de Deus vai ser coitado, gente? Ele nasceu naquelas condições, naquela situação toda, para que ele pudesse experimentar e fazer a diferença. E todos os escolhidos passam por essas provações e lutas, e uma vez compreendendo todo este porquê e para quê desse processo, a vida faz sentido, os propósitos são firmados, e a gente é revestido de toda a armadura para que a gente possa se apropriar deste chamado e fazer discípulo. Eu estou de volta, 2024 promete, vocês vão ver uma Cris pregando algo completamente diferente. Então, aqueles que foram minhas ovelhas, meus discípulos, meus orientandos lá atrás, uns já me chamam de herege há muito tempo. Isso para mim é indiferente, porque heresia seria qualquer coisa que contradiz a tradição, ou seja, qualquer pensamento que frustra a opinião do outro já é heresia, né? Então, sinto muito, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu não estou aqui para ficar, alimentando pessoas que já estão fartas, mas eu estou aqui para dividir com todos aqueles que estão famintos, cansados, oprimidos, esquecidos, que estão decepcionados, já não querem mais saber de confissões ou isso ou aquilo. Ei, venha, se una a mim. Em 2024, nós vamos montar um grupo de pessoas, seja aqui, seja na América, ainda em língua portuguesa, espanhol, e tentamos aí trabalhar o inglês, estamos trabalhando muito para aprender isso. E nós queremos formar um grupo de pessoas dispostas a fazer a diferença. E como é que a gente vai fazer isso, Cris? Eu não vou fazer sozinha. É por isso que eu monto um grupo. E com este grupo, junto com a pedagogia de Jesus, enquanto os escolhidos, nós vamos pensar nas estratégias deste momento de tanta apostasia e de esfriamento da fé em novas alternativas construtoras, inclusivas, para que essas pessoas... Se você está
tudo bem com você, se você tá feliz, se você tem um ministério lindo, se a sua igreja é maravilhosa, você não tá convidado. Esteja fazendo o que você está fazendo, porque esse é o seu chamado. Mas a você que está sem luz, sem direção, completamente como eu, se sentindo no fundo do poço, eu quero que a minha voz te alcance e você saiba que tem futuro, tem jeito. E você pode alcançar, maratonar nestes dias de feriado, todo esse recurso e tudo isso que esses homens e mulheres fizeram para vocês, fizeram para mim com tanto carinho. Valorizem essa produção. Invista neles. Eu não ganho nada, de novo, repito, com isso. Mas eu dou o meu coração, a minha voz, e como autoridade no mundo espiritual e também no plano eclesiástico, por mais que alguns engasguem quando eu falo isso, não me importa, como eu disse, eu te indico The Chosen. Seja você cristão, seja você hinduísta, seja você budista, umbandista, quimbandista, qualquer ista, ou não ista, ateu, vá, assista. Escuta essa mensagem. Algumas pessoas são muito críticas. Elas, mas esse som não tá tão bom, essa produção não é hollywoodiana. Não é! É isso que eu estou te dizendo. Jesus não escolheu o palácio para nascer. Jesus não escolheu homens perfeitos e mulheres lindas para fazer parte do seu ministério. Mas ele escolheu um homem imperfeito, limitado, como eu e você, que estava disposto a aprender novos modos de ser, impactar, fazer a diferença, dividir a história em antes e depois de Cristo. E aí sim, a gente vai ver todo o impacto dessa história. Uma história que não tem só uma faceta bonita, romântica, espirituosa. Não, ela também tem fraude, ela também tem mentira, ela também tem traição, ela também tem fracasso, como a vida é. Então, ele vai, não é Nelson Rodrigues, mas mostrar a vida como ela é. E The Chosen mostra a Bíblia como ela é. Eu espero que nas próximas temporadas eles continuem assim. Que o sucesso não lhe suba a cabeça, como tantas pessoas que eu admirei lá atrás, que me chamaram para a realidade da vida. Fala, acorda, Cris, vamos lá, cai na real. E hoje estão tão perdidas. Mergulhando na sua própria, imagem, como Narciso. É triste. Mas eu agradeço. O que eles me ensinaram lá atrás, me fizeram ser aqui. Eu espero que eu também, não cresça nesse sentido de ego, de vaidade. Mas que sejamos como João, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, essas pessoas que no meio dessa apostasia, dessa esfrieza, que vão fazer a diferença para aqueles que jaz na escuridão. Aqueles que estão na luz, segure as suas lamparinas, não deixem que elas se apagam e continue a iluminar. Continue iluminando e continue a iluminar. Afinal de contas, esse é o nosso chamado. E como escolhidos, não importa a sua cor, sua raça, sua crença, não importa quem você é. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E ele trará à existência todas as coisas, até mesmo aquelas que não existem, para cumprir o seu propósito. Vem comigo. Este é o meu convite para que neste período, do dia 23 até o final do ano, você possa compartilhar comigo de alguns momentos para que nós venhamos refletir a vida. Tá no ar, no Spotify, As Noivas de Lúcifer, tá no mesmo esquema de falta de recurso, de falta de material, mas tá lá, devagarzinho, a curtos passos, constando uma história que também vai de encontro a muitas pessoas que estão na escuridão. Algumas delas não sobreviveram para ver essa história chegar, mas eu tenho certeza que você vai se encontrar neste lugar e aí a gente vai conseguir trazer a luz. Observe que este nome ele é provocativo. Só quando você chegar no final da história, que deve demorar um pouquinho, mas você vai entender por que este título tão chamativo, Algumas pessoas se frustraram, estavam esperando aí algo satanismo, essas coisas, mas tem satanismo na história, eu vou contar sobre isso, mas agora eu preciso falar da luz das nações, daquele que veio para libertar os cativos, daquele que é o grande Emanuel, o eu sou, o todo-poderoso, a graça de Deus que transborda o seu amor aos homens, Jesus Cristo. E The Chosen vai te ajudar a perceber isso junto comigo nos próximos dias. Tudo bem, então?
Fica então esse Reels, fica então essa live improvisada, este convite para que você nos acompanhe no Facebook. Na descrição vai ter lá o link, Lares de Paz. É um local que eu há alguns anos invisto para trazer aconselhamento, orientação filosófica, psicológica e também espiritual. E fica à vontade de nos chamar no chat, conversar conosco, de nos mandar e-mail, como a gente tem recebido, né? Eu recebo mais e-mail do que mensagem, mas é um espaço para que eu e você possamos exercer a nossa comunhão. Como é bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Seja meu irmão, eu quero ser sua irmã. E se temos tecnologia, por que não usar essa ferramenta para nos unir em meio a tantas distâncias que nos separam? Beijo. Não vou te desejar Feliz Natal porque eu ainda volto. Mas saiba que é um momento de festa lindo. Celebre, festeje e deixe Jesus nascer na sua vida. Beijo da Cris. Bye, bye.